Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. 14 de abril, chegou o dia da estreia do Fogão no Brasileirão, né? O campeonato começou ontem, teve vitória de virada do Inter, teve 2-2 no Maracanã entre Fluminense e Red Bull Bragantino, teve derrota do São Paulo em casa no Morumbi. Tem que ser castigado, né? Tem que ser castigado com esse nome. Não, brincadeiras à parte, São Paulo perdeu para o Fortaleza. E teve ainda um empate, né? Criciúma e Juventude, que são aquelas equipes ali, né, que ascenderam esse ano à primeira divisão, e a gente imagina ali que também vão estar lutando para a permanência, né? Mas o importante é que começa o Brasileirão hoje para o Botafogo, um desafio difícil, né? Sempre jogar fora de casa contra o Cruzeiro, né? Um jogo difícil, apesar do Cruzeiro não estar em boa fase, né? Vamos falar já disso, né? Comentando até sobre os retornos, tá, de Savarino e Marçal. Eles estavam vetados, né? Não viajaram a Quito, mas ontem já se integraram ao grupo do Botafogo, que aliás viajou direto do Equador para Belo Horizonte, né? E são opções aí que o técnico Arthur Jorge ganha, né, para o jogo das 17 horas, tá? Já os jogadores Damian Soares, o Rafael e Eduardo seguem fora. O Rafael, inclusive, essa foi a notícia bem triste de ontem, né? Nova lesão na patela, no joelho esquerdo. Então, o Rafael aí, que tinha acabado de retornar depois de um longo período fora, mais uma vez, as voltas com as lesões. Ele que recentemente, vocês lembram, né? Participou do podcast da Botafogo TV e justamente falou que não tinha papo, né? Esse era o último ano dele como profissional, sendo infelizmente perseguido aí pelas lesões, né? E o Botafogo acabou divulgando ontem, né? Depois uma nota, depois do próprio Rafael postar uma foto dele já ali, né? Com uma proteção na perna, né? Iniciando aí a recuperação, o Botafogo postou uma nota falando aí. O atleta foi submetido a exames de imagem no joelho esquerdo que confirmou a fratura por estresse na patela. Rafael já iniciou o tratamento e a previsão de retorno é de 8 semanas, escreveu a página oficial do Fogão. Então aí, mais uma vez, né, uma boa recuperação para o Rafael. Dessa vez são 8 semanas, né? Já foi bem pior aí a situação do ano passado, então que passe rápido aí esse tempo. Mas o fato é que o Botafogo hoje só tem ali praticamente, né, para o jogo de hoje, né, o Matheus Ponte, né, para a lateral direita. Gente, vamos seguindo aqui, falando agora em reforços no meio do ano, né? Além do Alan, todo mundo sabe, o Igor Jesus, atacante, que a princípio vem ali para ser uma sombra para o Tiquinho Soares, um reserva imediato, ou quem sabe até o Arthur Jorge, né, achar um lugar no time, porque o Igor Jesus está muito bem lá no chamado mundo árabe, né, no Shabab Al-Ahli, caprichei na pronúncia, né? Inclusive ele fez o gol ontem, que deu o título, tá, para o Shabab Al-Ahli, nos acréscimos, tá? Igor Jesus foi 2-1 em cima do Al Duhail, valeu o título da Super Shield lá em Dubai, né? Então o Igor Jesus aí tá terminando, né, esse período dele lá no mundo árabe e logo vai estar integrado ao Fogão, né, para reforçar o elenco no Brasileirão, beleza? Vamos seguir aqui. Gente, grama sintética, né? Sempre polêmica esse assunto. A CBF já iniciou, tá, uma análise, né, um mapeamento, estudos sobre a diferença entre o impacto da grama sintética e o gramado natural. E por enquanto, tá, os primeiros relatos, né, são os seguintes, tá? Não encontramos evidência que mostre grande diferença de um para outro, que é o que na verdade nós leigos, né, torcedores, já meio que imaginávamos, né? A gente vê o jogo e a princípio não percebe assim, olha, tem muita gente se lesionando porque é grama sintética, né? O próprio Mineirão, que é o palco do nosso jogo de hoje, a gente lembra, né? Tava com um gramado muito ruim ano passado, agora deu uma melhorada, felizmente, e o Tiquinho acabou se contundindo, né? Naquele péssimo jogo que foi ano passado, um 0-0, né? Terrível, né? Um dos piores jogos do campeonato passado. A gente espera que esse ano o Botafogo aproveite, né, que a grama tá, parece que melhor lá no Mineirão e faça um bom jogo de estreia, né? O Cruzeiro pressionado, vou falar já disso, né? O Cruzeiro, vou falar logo, né?
Perdeu o Campeonato Mineiro para o Galo, né? E no meio de semana enfrentou a equipe pouco expressiva, né, diria assim, do Alianza, só que não é Alianza de Lima, não, Alianza da Colômbia, né? O Cruzeiro fez 3-0 e acabou permitindo o empate. O Cruzeiro que está com técnico interino. Então, enfim, Cruzeiro pressionado. Cruzeiro botou 25 mil ingressos disponíveis, né, para essa estreia do Brasileirão. Até agora, 14 mil já foram vendidos. Então, o Botafogo não deve sofrer uma grande pressão assim, né? Lá em território mineiro. Gente, tá tendo nessa época agora muitos programas de televisão, né, ou mesmo aqui no YouTube, né, análises sobre o que esperar das equipes, né? Inclusive recentemente no Sport TV, né, o Botafogo por muito pouco ali não entrou na lista dos times candidatos a rebaixamento, o que eu acho naturalmente um exagero, né, da mídia, que, sei lá, né, sempre gosta de botar o Botafogo para baixo. Então eu vou passar aqui para vocês as impressões, né, falando em Sport TV, do André Rizek, que é um jornalista que a gente sabe corintiano, né, mas que normalmente ele não vai para esse viés aí de criticar muito o Botafogo, né, assim, criticar que eu digo no ponto de vista negativo, né, de botar para baixo, né. Então vamos lá, aspas para o André Rizek, né, por que, apostando na lógica, costumamos quebrar a cabeça nessas projeções? Porque o futebol existe para desafiar a lógica, exatamente. A gente faz essas previsões e aí daqui a 6 meses vê que praticamente errou tudo, né? Quem poderia prever no ano passado que o Botafogo faria o maior primeiro turno da história e depois ia dar a maior derrapada também da história, né? Então fazer projeções com base na lógica tendem a dar errado, falou o Rizek, e aí ele separou ali as equipes por prateleiras, né? Botou Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro como candidatos ao título. Na parte de cima da tabela, botou o Fluminense, o Internacional, o Grêmio, o São Paulo e o Botafogo, tá? Então o Botafogo vem ali numa segunda prateleira, que é o que nós, torcedores botafoguenses, acho que de modo geral, esperamos, né? Que o Botafogo faça uma campanha para classificar para a Libertadores, né, 2025. Acho que a gente está agora numa situação delicada, né, na atual Libertadores. Não sabemos, né, o que vai acontecer. Só contextualizando, né, o Arthur Jorge hoje faz seu segundo jogo. Depois vai ter um enfrentamento com o Atlético Goianiense e Juventude. E aí sim retornamos à competição sul-americana, né, a Libertadores, diante do Universitário, né? Então, querendo ou não, né, para esse calendário tão complicado, o Arthur Jorge vai ter essas 3 partidas para tentar arrumar melhor a equipe nesse confronto tão importante que vai ser contra a equipe peruana no Newton Santos, tá? E aí, continuando aqui sobre o Rizek, ele botou assim, equipes ali sem muitos riscos, né? Aquela coisa ali, meio de tabela: Bahia, Atlético Paranaense, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Acabei de comentar, né? O Bahia perdeu ontem, né, para o Inter. Já o Fortaleza conseguiu uma boa vitória em São Paulo. Red Bull Bragantino conseguiu um bom empate no Maracanã diante do Fluminense. E o Atlético Paranaense estreia hoje diante do Cuiabá às 4 da tarde. Ameaçados, segundo o Rizek, Corinthians, o Cruzeiro, nosso adversário, o Vasco, né, que tem flertado, né, ano passado por muito pouco escapou do rebaixamento. E ainda Vitória, Criciúma, Atlético Goianiense, Juventude e Cuiabá, segundo o Rizek, ameaçados, né? Cuiabá até que é uma equipe que tem se segurado, né, na primeira divisão. Vamos ver como é que vai sair esse ano, né? Então, são essas listas, são as previsões. Eu acho que o Botafogo, com certeza, hoje tem um elenco melhor do que era do ano passado, né? Muito melhor do que era no ano retrasado, que foi o primeiro ano de SAF, né? Aquelas contratações ali emergenciais que foram feitas, vocês lembram, mas é óbvio que o torcedor do Botafogo está cobrando ainda reforços, né? Além dos que eu já falei, que já tem pré-contrato assinado com o Botafogo, o Alan e o Igor Jesus, a gente tem aí pouco menos de uma semana para aquela janela, né, brasileira, digamos assim, de jogadores que disputaram o estadual, e talvez, né, a gente tem alguma novidade aí com relação a especialmente zagueiros, né? Porque uma coisa, vamos raciocinar, né, galera? Vamos aqui junto pensar. O Arthur Jorge, ele sai do Braga
né, numa situação até, né, certo ponto ali, confortável, disputando o Campeonato Português, jogando a Champions, e ele aceita o projeto do Botafogo, né, se empolga com o projeto do Botafogo, claro, né, a gente sabe o quanto que o Botafogo tem essa visão de crescimento, né, como clube, como time, conquista de títulos, mas ele já começa a ter um gostinho, né, já começa a entender quais são as carências do elenco atual do Botafogo, né? Então, assim, é óbvio que o Arthur Jorge e a sua comissão técnica, além, óbvio, do jogo lá em Quito, já viram jogos recentes do Botafogo esse ano, de repente viram até jogos do ano passado, né? Isso tudo faz parte de um estudo, né, do elenco e certamente já está sendo detectado, né? Tem que ter pressa até nisso, posições em que o Botafogo precisa realmente se reforçar. Seja por questão aí que eu acabei de falar, né, das lesões, né, o Botafogo hoje tem poucas opções aí nas laterais, apesar do retorno, por exemplo, hoje do Marçal, né, dando aí mais uma opção para o Arthur Jorge, mas o Botafogo tem essas carências e a zaga do Botafogo, assim como o próprio gol, né, o goleiro, não tem inspirado confiança. Então a gente não sabe se o Gatito, por exemplo, vai ser mantido logo mais, né? Até pelo nome do Gatito, o peso do Gatito no Botafogo, né? Ou se o John, por exemplo, vai ser testado, né? A gente não sabe. Tudo isso a gente só vai descobrir às 4 da tarde, mais ou menos, quando sair a escalação, né? E da mesma forma a zaga, né? O Lucas Alter e o Alexander Barbosa não deu match ainda, né? Não encaixou, né? Especialmente o Lucas Alter vive um momento muito ruim tecnicamente, né? E até para preservá-lo, né, eu tentaria alguma solução diferente. Aí vocês falam, poxa, mas a solução hoje é Bastos, né? Ou o próprio Segovia, né? Segovão, o equatoriano que voltou ao Botafogo, que também está muito tempo sem jogar, né? E o Bastos também até o momento também, enfim, com muitos erros técnicos, também não passa, né, confiança. Por isso, a gente naturalmente, né, pressupõe que o Arthur Jorge já tenha detectado isso e o Textor, né, enfim, a SAF do Botafogo esteja buscando alternativas aí no mercado nacional para a posição, né? É muito importante. O Botafogo gastou, modo de dizer, né, investiu muita grana montando esse elenco, mas a gente já falou aqui várias vezes desse atraso que houve, né, com a manutenção do Thiago Nunes. Thiago Nunes foi muito mal, né, infelizmente. Aí chega o Fábio Matias, o Botafogo demora muito a achar o técnico no mercado, né, a trazer o Arthur Jorge. O Arthur Jorge, quando chega, né, já pega né, essa situação ali, estrear em Quito contra a LDU, que desde o início era o jogo que a gente já sabia que seria, né, provavelmente a maior pedreira nessa primeira fase. Então, assim, há de fato, né, erros aí no planejamento, mas agora não adianta lamentar, é o que temos e vamos ver se o Botafogo consegue reforçar. E é a velha história, né? Não adianta também trazer por trazer, só para dar uma satisfação ao técnico, à torcida, né? Acho que seria importante trazer nomes, né, realmente que tivessem condições de chegar e assumir uma titularidade. Não estou nem falando no gol, porque no gol a gente tem o John, né? Seria uma... volto a dizer, acho que já poderia ser a hora dele ser escalado, né? Novamente, já recuperado. E o Botafogo também trouxe o Raul, né? Trouxe o Raul ali para ajudar também, seu terceiro goleiro, né? Falando em goleiro, o Igor Gabriel acabou naturalmente perdendo espaço, foi negociado para o Confiança lá de Sergipe e, curiosamente, ontem já levantou o seu primeiro troféu, né? E o Gabriel já apareceu ali celebrando. Ele que jogou esse ano 3 partidas no Carioca pelo Botafogo e tomou um gol só. O Gabriel, o Botafogo dando uma rodagem aí para esses jogadores, faz parte, né? E, enfim, falando em rodagem, já vou dar o gancho aí, o RWD Molenbeek, né? Da Holden, da Eagle Holden, conseguiu vencer um jogo depois de muito tempo, né? E teve 2 gols aí com participações de jogadores alvinegros, né? Digamos assim. Carlos Alberto e Segovinha deram assistências nessa vitória aí de 3-1 do Molenbeek. Então, sempre é legal a gente acompanhar, né, o que está rolando com esses jogadores. Vamos falar, então, mais um pouco do jogo de hoje, tá? Já a primeira polêmica, tá? A primeira polêmica é que um dos auxiliares, tá? Um dos bandeirinhas,
como a gente fala, a moda antiga, do jogo, tá? O Marcelo Vangassi, ele é simplesmente o presidente da Abrafute, tá? E vai bandeirar o jogo, vai auxiliar, né? Como gosta aí a galera mais moderna, né? O jogo de logo mais, e a gente sabe que a Abrafute já andou ali, né? Tendo uma certa polêmica, né? Com o Botafogo, enfim. Então, é o tal negócio, né? Teremos que aguardar, mas torcedor botafoguense está com as barbas de molho, né? Vamos torcer que não aconteça nada. O Matheus Delgado vai ser o árbitro principal da partida, né? Então a gente torce que não tem influência, né? Gente, transmissão, né? Premier vai estar transmitindo, vai ter aquela transmissão aqui tradicional, deixa eu até passar para vocês aqui. Com o Rogério Correia, que é mineiro, né? Comentarista do PC Vasconcelos, botafoguense, e o Fábio Júnior, que não é o cantor, mas é o ex-jogador cruzeirense, né? Mas eu vou sugerir aí para vocês que vai ser uma boa. Premier vai ter uma transmissão alternativa, né? Uma narração alternativa com a galera do Charla, né? Do Charla Podcast, o Beto Júnior, Betão, e também, claro, o Cantarelli, Bruno Cantarelli, né? Que não pode falar qual é o time dele, mas vocês sabem, né? Tomara que o Bruno Cantarelli vibre muito aí nos gols do Fogão logo mais, ou pelo menos no gol, 1-0 já vai estar ótimo, né? Então, uma transmissão aí, o Betão é rubro-negro, né? Mas o Bruno Cantarelli é Fogão. Opa, falei, não era para falar. Então, legal, Premiere aí com uma transmissão botafoguense. Comenta aí embaixo se vocês vão assistir, prefere aquela narração mais, né, tranquila, tal, porém, né, com os mineiros transmitindo, Rogério Correia, Fábio Júnior e o botafoguense PC Vasconcelos, ou se vocês vão querer ouvir o Cantarelli dando tapa na mesa na hora que sair um gol do Fogão. Tomara que aconteça isso. Gente, o time, como eu falei, difícil a gente prever, né? Gatito Fernandes, será que entra o John? Matheus Ponte, certamente, na direita. Lucas Alter e Barbosa, será que serão mantidos, né? Tentando aí que eles reajam na temporada, né? Acho que até o Barbosa tá razoável, né? Mas o Lucas Alter aí realmente já tá a torcida pegando muito no pé, né? Mas talvez por ser uma estreia fora do Rio, sintam menos a pressão. E o Marçal tá de volta, né? Então, provavelmente atue ele pela esquerda, e aí o meio de campo a gente não sabe, né? Se vai ter o Danilo, ou o Tietê, Marlon Freitas, a opção do Gregory, né? Tá difícil de prever, o próprio GE não tá conseguindo cravar ali uma escalação, mas a gente imagina que vai ser mantido esse esquema ali com os 4 atacantes, né? Luiz Henrique, Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho Soares, tá? Então, uma boa sorte aí pro Fogão nessa estreia de Brasileirão. Acho que é importante, né? Não é só virar a página, eu acho que o livro do Brasileirão, né? Como eu falava ano passado das páginas, né? 38 páginas, hoje começa um novo livro, aquele de 2023, a gente botou ali na prateleira, né? Deixa empoeirar um pouco, e que agora o de 2024 comece, né? Pra gente, de uma vez por todas, aí, exorcizar, né, os fantasmas que aconteceram no fim do ano passado, beleza? Então, uma ótima estreia, todo mundo consiga acompanhar esse jogo do Fogão às 17 horas no Premier, ou quem for a Belo Horizonte, naturalmente, que o Botafogo comece com o pé direito, né? Acho que vai ser muito importante, até para dar moral para Arthur Jorge, para esse trabalho, e não só, né, como eu falei, o Brasileirão, mas de forma concomitante, né, o Botafogo também ganhe lastro aí para a gente se remotivar com a Libertadores. Beleza, galera? Deixa o like, comenta aí embaixo e peço desculpas aí por ontem não ter conseguido gravar. O ritmo foi frenético das atividades, e aí eu não quis entregar um material que não fosse à altura do canal Botafogo Digital, né? Assim, vou gravar no improviso, vai ser complicado. Então, como também as notícias, digamos, não estão assim tão frenéticas, eu acabei não conseguindo gravar ontem, mas está entregue aí. Domingão, um ótimo domingo a todos. Quem está no Rio de Janeiro, tá um tempo solzinho mentiroso, como diria Antônio Carlos, querendo pintar um solzinho, meio nublado, muito calor, né? E é isso aí, beleza, galera? Ótimo Brasileirão para o nosso Fogão, que a gente atravesse aí essas 38 páginas desse livro e escreva uma nova história. Para cima, Fogão sempre!